Sejam bem-vindas ao RicaCast. Eu sou a Aline Alencar, host desse podcast e fundadora da Rica, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para o universo das mulheres. Quem nunca teve um burnout? Se você não teve, espero que você não tenha e assista esse episódio para você entender e até se precaver. Eu já tive, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial que domina o assunto. Ela é uma psicóloga, né? Então ela domina aí a mente humana, que é Cíntia. Cíntia Diógenes, seja muito bem-vinda aqui ao RicaCast. Quero que você se Obrigada. apresente aí para as nossas mulheres que estão nos assistindo agora. Obrigada, Aline, pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Então, sou Cíntia Diógenes, sou psicóloga clínica, doutora em neurociência, professora, mãe, enfim, muitas coisas aí, muitos papéis. E eu aqui do lado de uma doutora em neurociências. Não, Minha né? gente, eu quero me perguntar muitas coisas. Eu vou começar já trazendo aqui uma pergunta, né, que eu já tive burnout, como eu falei já aqui, a gente já conversou, todo mundo que me conhece, eu tento trazer essa história, de certa forma, até para servir de alerta, mas às vezes a gente não entende. Eu entendo já um pouco mais hoje, mas eu queria te ouvir como profissional, os sinais quando a gente está prestes a um burnout, porque o cansaço que a gente sente é muitas vezes a trava na mente, né? A gente esquece as coisas, e eu queria saber o que é que pode ser indício de um burnout, ou é só um cansaço normal, que é natural do mundo de hoje. A gente tem aí umas pistas do que poderia nos indicar que é hora de dar uma pausa. Uhum. Bom, o que é o burnout, né? Ele é um estresse crônico, né? Prolongado. Então, se a gente pensar no mundo do trabalho, quem nunca, né? E mais nos dias de hoje que é tanta informação, é tanta cobrança, o WhatsApp da gente não para, então o período de trabalho ele se estende praticamente o dia todo. Então é um horário, é sempre as mensagens assim: "Desculpa, ai, perdão esse horário, ai, eu sei que é tarde". Então é como se o trabalho da gente acompanhasse em períodos para além do qual a gente se organizou para estar no trabalho. Uhum. Então a nossa mente ela está o tempo todo ali tentando dar conta, das questões em relação ao trabalho. Então o burnout, enfim, ele é um estresse prolongado crônico, né, que tem a ver com as questões relacionadas ao trabalho. Então, até que ponto a gente começa a entrar, né, eu acho que é a grande dúvida, né, em que momento eu já posso entender que eu já estou chegando ali, num burnout? É quando a gente começa a compreender que tudo está girando em torno das minhas preocupações em relação ao meu desempenho do trabalho. Então, não eu começo a ficar muito irritada para além do trabalho com a minha família. Nos momentos de prazer, eu não consigo desligar, eu só consigo pensar nas coisas que eu tenho que fazer no outro dia, que eu tenho que mandar aquilo, que eu tenho que terminar aquilo, e naquela reunião que eu tenho que fazer. Então, é como se a minha mente ela não desligasse ou descansasse, Uhum. Sim. onde tudo estivesse girando em torno disso. Então, o burnout ele tem 3 pontos muito importantes, ele tem a exaustão Uhum. do próprio a demanda do trabalho em si, Sim. ser grande, mas ele tem também a perda emocional, né, das questões relativas ao trabalho, o que antes para mim era um meio, positivo, motivante, que de estar ali, eu via o meu trabalho como algo muito bom, eu começo a perder esse entusiasmo, né, Uhum. esse sentido ali do trabalho e começo a ver como algo ruim, negativo. E por fim, isso começa a gerar muitas questões negativas no meu corpo, ansiedade, Uhum. depressão, e aí eu começo a ter um isolamento, eu começo a querer, estar fora do trabalho e das questões relativas ao trabalho. Sim, tudo que lembre, né. Eu Isso. estava até lembrando, assim, você falando aí, quando eu tive que eu tentei voltar a primeira vez, eu acho que eu, se não me engano, eu fiquei uma semana ou 15 dias de atestado, e quando eu pisei na calçada do trabalho, eu não aguentei. Então me deu uma tontura, só na calçada, eu estava voltando, né, meu esposo me deixou, ele ficou meio que esperando. Quando eu pisei na calçada, me deu uma tontura e eu não aguentei entrar. E aí eu vi que eu não estava boa ainda e voltei.
E até vai para um segundo ponto que eu queria conversar contigo, que é uma coisa que eu observo, mas não tem uma comprovação, apesar de ter, muita gente fala sobre isso, sobre propósito, né. O que é que eu percebi? Que quando eu tive o burnout, eu tinha menos pressão do que eu tenho hoje. Então, vamos dizer, hoje eu teria mais motivo para ter um burnout, mas eu aguento mais. Nas minhas reflexões, eu gosto muito de ler, de estudar, de pensar, mas eu não tenho o embasamento, né, que você tem, eu queria te ouvir por isso. Eu acho que hoje, por eu estar muito mais alinhada com o que eu quero fazer da vida, com o meu propósito, eu aguento mais pressão. Fico pensando que seja isso. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: existe comprovação de que o propósito de vida, quando você tem clareza do seu propósito, isso te dá mais, vamos dizer, força, né, para lidar com as dificuldades e para você ter mais pressão e menos sobrecarga, Uhum. talvez? Eu vou falar 2 pontos, né. A primeira quando a gente lida com o trabalho, é como se eu sustentasse aquele dia de trabalho difícil e esgotasse ali os meus maiores recursos ali para lidar com uma situação difícil, com um ambiente de trabalho que às vezes não está muito bom, os colegas de trabalho de alguma forma trazendo um clima não muito favorável, enfim. E aí eu tento lidar com aquilo o máximo possível e chego em casa. E aí vem a irritação, que me acompanha ainda, né, saindo do trabalho, ela ainda me acompanha dentro de casa, eu não consigo dormir, fico mais irritada, no outro dia tenho que estar no trabalho de novo. Uhum, E aí na psicologia a gente vê 2 questões. A primeira é o Aaron Beck, que é um dos fundadores da terapia cognitivo comportamental, ele vai dizer que, não é as situações em si que nos causam sofrimento, uhum, mas como a gente interpreta elas. uhum, Então, a maneira como a gente vai interpretando as situações do nosso trabalho, e aí não só do trabalho, em tudo, né, vai dizendo e formando a nossa visão de mundo sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo, quando aquilo vai se tornando um estresse prolongado, sim. a minha visão sobre aquilo começa a ficar cada vez mais negativa. Uhum, E aí eu vou sendo cada vez mais, as minhas visões vão sendo distorcidas sim. sobre aquilo, e eu vou também me colocando numa visão de que talvez não tenha um propósito ali. Uhum, Aí entra uma segunda ideia da psicologia que é com o Viktor Frankl, que ele é o fundador da logoterapia, uhum, e ele fundou essa abordagem quando ele estava no campo de concentração. uhum, Então imagina um campo de concentração, a situação mais uhum. terrível Sim, para um ser humano, um estresse extremamente alto, prolongado, sim. de situações de morte iminente ali, não se sabe, de humilhações, de, enfim, terríveis, um ser humano poderia suportar. E lá naquele lugar tão inóspito, tão degradante, ele começou a perceber que havia seres humanos que, além daquela situação, conseguiam tirar algo positivo. Conseguiam fazer uma piada antes de dormir, conseguiam Impressionante, né, num se contexto de imaginar. campo Pois de é, a concentração, gente, né, você fica sem entender. como a nossa mente ela pode É. estar ali ou estar em outro lugar Uhum. que me traga uma esperança, que me traga uma nova visão para além daquela situação difícil. Sim, sim. Então ele começou a perceber exatamente isso, de que algumas pessoas ali elas conseguiam colocar uma visão, um sentido na vida delas que não era naquela Uhum, situação uhum. difícil. Sim. Era numa situação de esperança, numa situação num futuro, numa situação de algo que trazia um sentido. E ele começou a perceber que essa perspectiva do ser humano se colocar para além das situações e de esperança trazia um sentido para suportar Legal o isso. contexto de Uhum, dificuldade e de sofrimento. Então, a gente cria uma ideia da nossa realidade a partir do que a gente vive, uhum, mas se a gente não alimentar essa mente com uhum. questões além do que o contexto me traz, se eu não olhar algo que me tire, algo que me. Só um parênteses, eu costumo dizer assim, alguns pacientes meus eu digo, a gente é que nem uma caixa d'água.
Uhum. A gente vai enchendo, 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 mas toda caixa d'água, qual é o objetivo dela? Ela precisa escoar em É. algum momento, Aham. porque senão Ela vai transbordar, né? ela É. transborda. Uhum. Assim também é a gente. As Uhum. nossas emoções, elas precisam escoar. Os nossos pensamentos, eles precisam escoar, porque senão eles se acumulam e de uma tristeza vira uma mágoa, Uhum. de uma raiva vira uma ira, Uhum. e assim vai se acumulando. E aí chega um momento onde o nosso corpo ele vai levantar as bandeiras e dizer, não aguento mais. Uhum. Mas a gente vive tão no automático, Isso. tão no dar conta da rotina, e só por sintomas, quando que são as bandeiras do nosso corpo dizendo, olha, não aguento, olha, o coração disparou, olha, eu tive uma falta Uhum. de ar, é um sintoma, é Uhum. uma comunicação do corpo, Uhum. é o corpo dizendo algo para chamar a sua atenção de que precisa de algum escoamento, Sim. de alguma respiro, Uhum. de que as situações estão pesadas demais. Uhum. Eu, no consultório, eu escuto muito. Assim que um paciente chega para mim e diz assim, tá exaustivo, que é uma frase bem comum quando alguém, Imagino hoje em dia. alguém procura um psicólogo. Quando Aham. eu escuto, tá exaustivo, automaticamente na minha mente já vem assim, você está carregando para além Uhum. do que você precisa carregar. Sim, é verdade. Porque difícil, nossa realidade ela já é. É. E os nossos contextos já são de É dar conta de aquela coisa, tudo. eu acho que não tem ninguém que não esteja passando por algum tipo de luta, né? No cenário de hoje, infelizmente até as crianças estão passando por lutas que nem é delas, né? Mas é você realmente escoar, como você disse, né? Isso. E assim, e são cobranças, né? A gente está num meio tecnológico que a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que dar opinião para tudo, a gente tem que ser o melhor. Uhum. Fica aquela coisa de, será que sua profissão vai existir daqui a alguns anos? Meu Deus, você tem que se atualizar. E o meio do trabalho fica aquilo, aquelas cobranças. Além de que algumas profissões elas já trazem a Uhum. cobrança como algo, né, já inserido ali naquele contexto. Mas não precisa ser degradante, não precisa Sim. ser adoecedor. Uhum. Eu costumo dizer, fazer o trabalho, nós precisamos fazer nosso trabalho, mas como a gente faz o Uhum. nosso trabalho, aí isso é uma escolha. É. Até o próprio desafio, assim, você pode ver o desafio, a cobrança, sei lá, como um desafio a ser superado. Porque, por exemplo, o que causa em mim essa questão da IA, por eu ser da área, de certa forma, né, é, é esse desafio de aprender, de estudar, né, de me atualizar. Mas quando isso vira, de fato, um medo constante, uma ameaça, aí você tem que Dosar. dosar, talvez não se preocupar tanto. Eu vejo muito assim, né, hoje a gente vive num mundo caótico, de muitas ameaças, de muitas coisas que a gente pensa assim: "Meu Deus, onde é que isso vai dar?". Até falando sobre essa experiência aí do campo de concentração, né, de você pensar para além daquilo que é a circunstância atual. E no campo da fé, a gente acaba tendo essa esperança de que no fim as coisas vão dar certo, né, existe uma promessa bíblica sobre isso. E, de certa forma, hoje eu uso muito a fé, né, no sentido de, às vezes, o desespero vem, porque não é que você é inerte, como, né, você não é um robô que não sente. Você sente, vem muitas vezes, bate dúvida, mas o que é que eu faço quando chega esse sentimento ruim, negativo, né? Eu preciso ter meus escapes ali. No meu caso, eu uso muito a própria Bíblia, a própria renovação da minha memória, do que é que me traz esperança. Isso acaba me trazendo refrigério, né. Às vezes quando eu fico que acontece de ficar dias sem ler a Bíblia, eu me sinto pior, me sinto realmente pior. Eu digo assim: "Eu preciso dessa leitura, eu preciso Uhum. me alimentar disso". Mas, assim, existe algum estudo também no sentido de que até que ponto a fé, sei que existe e sei que vocês estão atentos a isso, até que ponto a fé, ajuda no processo da recuperação, né, da psicologia, e se existe algo que para a gente que é cristão isso é comprovado, né, basta estar na palavra, mas, que a gente possa dizer que a ciência validou, sabe? Uhum. Não, hoje a gente tem estudos
trazendo o contexto da espiritualidade Sim. como algo assim, proeminente ao ser humano, Uhum. né, é um tema que não pode ser eximido, Sim. né, em relação ao que se estuda sobre esse ser humano. E obviamente a psicologia, por estudar o ser humano, ela entra também nessas questões. Então o que a gente vê é que a espiritualidade no ser humano, ela traz um fator de proteção enorme. Hum. Aí a gente tem inúmeros estudos, a gente tem sobre a espiritualidade, trazendo, né, comprovações para as questões de ansiedade, depressão e até para doenças, né, crônicas, doenças como câncer, pessoas, né, que estão em estados, né, difíceis, trazendo a espiritualidade, elas comprovadamente tra- eh, traziam uma retomada da saúde de uma Uhum. forma mais eficaz do que outras pessoas que não tinham espiritualidade tão Sim. evidente. As práticas espirituais ali, meditação, oração, trazendo esse refrigério também e algo como um senso de positividade para continuar, para dar conta e até para resgatar, Uhum. né, até termos de saúde biológica mesmo. Uhum. Então, é como se a espiritualidade, como campo de atuação, tivesse também tão importante quanto as questões biológicas. Uhum. Porque a gente pensa, né, eu preciso comer, eu preciso me alimentar melhor. Hoje a gente sabe que a ciência já, né, Sim, a gente já sim. sabe alguns alimentos, né, ultraprocessados não são tão bons para a saúde, porque não são tão bons, Uhum. enfim. Então, a ciência já vai trazendo essas respostas para a gente entender que tipos de comportamentos vão trazer mais benefícios para a saúde do que outros. E as práticas espirituais, elas têm isso também. Sim. Então, é como se entrasse num campo extremamente importante de atuação Assim como a para o ser alimentação, como humano, a né, assim, assim já como tá todos os que outros legal, campos sim. biológicos, né, Aham. emocionais, psicológicos, dentre outros, Uhum. né. Então a gente, começa a trazer essas questões, mas aí a gente vê que no burnout, a gente tem as questões tanto individuais, né, onde cada um Como vai se reage, né, ao e aí eu vou trazendo só uma ideia, poderia pensar: "Tá, então eu que não tenho tantas práticas espirituais ou que não sou tão religioso assim, então eu teria mais propensão a desenvolver algum tipo de", não necessariamente, Uhum, sim. mas a ideia de como eu vivo a minha vida, Uhum, em que sentido eu estou pautando a minha vida, as minhas uhum. ações, o que que é importante. A gente tem no campo da psicologia algo muito importante, né, que é uma área que chama os valores de vida. Sim, sim. O que que é valor? É tudo que é importante para a Uhum, gente. Então, aquilo que é importante para aquele ser humano e que leva a um caminho de saúde, né, de bem-estar, ele é algo que vai, então, trazer um benefício muito grande. uhum, Então, às vezes, a pessoa começa a ter um burnout, pelo ambiente de trabalho, que ali é um iceberg, aquele sim. ambiente, aquele clima organizacional Uhum, acaba despertando, mas que ali nas questões individuais dela já tinha uma ansiedade muito uhum, grande, já era uma preocupação sempre muito grande com as coisas da vida, sim. já não tinha muita segurança em si mesmo e no desempenho do Talvez seu uma trabalho. desconexão com seus próprios valores, né, como você falou, porque eu estava vendo um podcast até um vídeo do YouTube, na verdade, até da Ana Jordes, e ela estava falando sobre a importância da clareza. Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é importante para mim, né, quais são os meus valores, eu sei o que é que eu quero fazer da vida, e isso de certa forma me ajuda muito. Ela estava falando no contexto da disciplina, ela estava falando que a disciplina não é força, é clareza. Eu achei muito interessante, e aí, o que é que eu vejo, assim, hoje, como as pessoas vivem no automático, elas não param para refletir, elas muitas vezes não conhecem os seus valores. Tipo assim, elas não sabem a fundo o que é importante para elas, o que é inegociável, o que é que elas querem realizar na vida. E aí elas seguem no automático, elas se perdem delas mesmas e elas nem percebem, né? Acho que é muito essa questão do valor que você falou de um mundo acelerado que não permite que as pessoas parem para refletir, né? E aí a gente
você falando aí de força, de clareza, a gente hoje tem estudado muito as virtudes e trazendo para as questões da psicologia também, mas não como uma ideia religiosa somente, mas como as virtudes inseridas em questões de personalidade e que poderiam trazer para esse sujeito, para essa pessoa, maneiras maduras de lidar com a vida. Então, quando você Sim. diz não é força, é clareza, mas o que que é força? Uhum. O que que é considerado forte, uma pessoa forte? Aí a gente entra o que uma pessoa compreende do que é ser forte. Aí o que é ser útil na Uhum. vida? Sim. É só a dimensão do trabalho? Se eu tirar essa dimensão do trabalho, sobra o que de você? Uhum. Né? A gente, né, nós como mulheres, a gente cresce ouvindo muito, seja independente, não dependa de ninguém. Não, onde é que a gente não depende das É, pessoas nesse como é? mundo? Existe alguém, né, Onde é, independente. onde é que a gente não é vulnerável nesse mundo? Sim. Toda hora a gente toda hora. Mas a gente começa a criar uma ideia do que é forte, o valoroso, sendo totalmente anti-humano. Sim. Uma pessoa que não é vulnerável, Uhum. uma pessoa que é independente totalmente em todas as nuances, não é um ser humano. Não é. Uhum. E aí, quando ela tende a ser um ser humano em situações em que a vida Uhum. impacta uma questão de saúde, enfim, uma questão de uma vulnerabilidade qualquer, ela entra numa. E agora? O que é importante para mim? Uhum. Agora que eu não sou tão independente, me sobra o quê? Eu Uhum. não sou boa, eu não sou forte, eu não sou. E começa a desestruturar a visão de si mesmo. Uhum. Na psicologia, a gente trabalha muito a visão de si mesmo, do outro e do Uhum. mundo do futuro. Sim. Então, a visão de si mesmo, se ela não está pautada, forte, arraigada em questões maduras, as questões do dia a dia, basta mudar É. que ela acompanha e É tanto desestrutura. que você vê acontecer isso, eu acho que em 2 momentos muito chave, muito cruciais, que é no momento que você ou se aposenta ou desacelera o ritmo do trabalho, então, assim como você achava que você era aquilo ali, você era importante porque desempenhava aquela função, você acaba se perdendo um pouco. E também eu vejo muito a síndrome do ninho vazio, porque, assim, muitas mulheres, a gente que é mãe, a gente entende a importância da maternidade, isso aí eu venho evoluindo, porque eu tinha uma visão mais, vamos dizer, radical. A maternidade é, obviamente, a nossa grande missão, né, a gente sabe disso. Mas eu tenho pensado ultimamente sobre quem é a Aline, além da mãe de Nicole e Camille. Porque elas vão ser criadas para sair, né, elas não são criadas para mim, elas são de Deus e vão para onde Ele quiser que elas possam ir, né. E aí quem é a Aline depois disso? Então eu hoje, graças a Deus, eu acho que Deus me trouxe a tempo de talvez eu fosse uma mãe que ia sofrer a síndrome do ninho vazio por essa dedicação, essa coisa, né. Mas hoje eu tenho mais clareza nesse aspecto, de dizer assim: "Deus me fez um ser humano, que sou mãe dela, sempre serei, mas que eu tenho a minha missão própria". Então isso me deu até mais liberdade para investir no meu trabalho, sem a culpa tão, né, tão, Tão presente, grande. né, na nossa vida. Mas aí eu acho que eu queria saber, assim, de você, se quiser fazer algum comentário também sobre isso, mas eu queria saber uma coisa, assim, como desenvolver as virtudes? Existe um caminho, assim, que a gente: "Olha, é isso aqui, esse passo, depois esse", existe um como? Bom, só um adendo, quando a gente pensa na mulher em si, a gente fala de 2 caminhos muito revolucionários. Uhum, O primeiro é quando ela se torna mãe, porque até então ela caminha individualmente, a vida é para ela mesma. uhum, Quando ela se torna mãe, ela abre espaço para se tornar um outro papel, mas ao mesmo tempo eu vou ser mãe, mas alguém foi uma mãe comigo e talvez eu não queira repetir ou eu queira repetir alguma. Então uhum, eu costumo dizer assim, uma das maiores revoluções na vida de uma mulher, primeiro é a mãe, é ser mãe, uhum. porque ela abre espaço em vários papéis que ela desempenha, principalmente do trabalho, e aí muitas mulheres começam a gerar um grande sofrimento, Uhum. porque vê grande valor no trabalho e agora elas se tornam mães. E para aquele Sim, puerpério, aquele tem que tempinho parar o ali para tempo. cuidar, e elas ficam, cadê o meu valor? É. E ao mesmo tempo amam ser mãe,
mas não se veem no valor de ser Uhum, mãe. sim. Isso vem muito da sociedade que, É. né, desmerece um pouco ali o papel da mãe, mas aí a gente construir essa identidade, a visão de si mesma como mãe também, Uhum. e de um valor enorme, é grande. É. É reconstrução de história, por isso que É. eu digo que é uma grande E tem revolução. que esperar o tempo passar, né, E o assim, a tempo gente passa por passar, aquelas paranoias e todas, se né, ajustando, e vai se né, e se ajustando. percebendo. E o segundo é do ninho vazio que você falou, porque aí o papel de mãe também o papel de mãe é tirado, Uhum, né, porque agora os meus filhos, e aí sobra o quê? uhum. Aí é para profissional, é para minha vida sozinha, mas eu dei conta de Aí vai tantas olhar para o vezes para casamento, às ir, vezes só aí também, né, e tem esse a detalhe. isso. E então são momentos ali onde a gente abre espaço para outros papéis existirem, e quando a gente não está muito bem, segura desses papéis, às vezes gera um sentimento na vida dessa mulher e enfim. E respondendo a sua pergunta, como é que a gente lida com as virtudes não é algo que a gente às vezes os pacientes dizem: "Mas eu quero resolver isso, eu quero ser isso". Eu digo: "Olha, eu não sou a fada madrinha, eu não tenho uma". Hã. Como desenvolver virtudes, a gente entende que é mudanças em rotinas que se tornam tão automáticas que isso se torna parte de mim. Então você tem como desenvolver uma virtude que Que você você não não tem. totalmente. Porque Uhum. virtude é você ter comportamentos que você faz tanto que se tornam praticamente automáticos, vão entrando em você. Uhum. Qual a diferença de uma virtude para um vício? É só a frequência. Uhum. De um lado eu tenho a virtude e do outro lado eu tenho um vício. Uhum. No sentido de opostos. Sim. O que me leva para algo que é bom para mim, o que me leva para algo que não é bom para mim. Uhum. Mas o vício é uma frequência de um comportamento negativo. Sim. A virtude é a frequência de um comportamento, não só comportamento, mas todo né, um arcabouço ali. Mas é uma frequência de algo. Então, quando eu digo honestidade, como é que se desenvolve a honestidade? Uhum. Todos os dias, Sim. nas minhas escolhas, eu estando atento, e às vezes eu erro e depois eu volto, e depois eu corrijo e vou, né, se eu fiz algo errado, vou lá, né, organizar, enfim, e volto e fico mais atento e vou e continuo. Então é uma construção. Uhum. Ter uma vida virtuosa, o ser virtuoso ou virtuosa, tem a ver com, primeiro eu preciso estar atento ao que eu quero desenvolver, Sim. É o querer também, começa aí. aonde eu me vejo, o que eu preciso ter, Uhum. porque essa visão do que eu quero ter me chama também para ver quem eu sou hoje. Uhum. Há uma distância muito grande ou há uma distância pequena do que eu Sim. sou hoje para o que eu desejo? Uhum. E desse desejo, o quê? O que você quer? Eu costumo dizer, o que você quer? E eu não sei o que eu quero. Então vamos pensar no que você quer. Uhum. Porque o querer, o desejar, tem que partir de você. Sim. Mas para que caminho você quer? Continuar nesses ciclos, né, de vícios, e que vícios não é só a questão, né, como a gente vê aí, Cigarro, bebida. extremos, mas um vício de uma preguiça, um vício de estar sempre nos mesmos tipos de comportamentos que não me ajudam, procrastinação, eu digo que vou fazer e depois eu não consigo, de uma mentira, enfim, vícios ali da nossa rotinazinha que a gente sabe que faz. Então, primeiro perceber e depois indicar que caminho, Uhum. porque aí a gente coloca também a visão lá na frente. Eu tenho esperança de chegar ali Sim. e eu tenho um caminho a ser construído até ali. Uhum. E aí nesse caminho, as pedras, a gente cai, levanta, mas a gente continua, para ir cada vez mais inserindo essas características positivas na vida da gente, né. Sim. Isso Eu também no quero meio do trabalho. eu quero aproveitar eu já li aquele livro Vícios Esplêndidos, né, quero deixar aqui até como dica, um livro que mexeu muito comigo. Primeiro que a visão de preguiça, quando eu li lá, eu disse: "Meu Deus, eu sou preguiçosa". Eu achava que eu não era preguiçosa, né, assim, porque é muito interessante aquele livro, eu esqueci, acho que é Rebeca o nome da autora, né. Rebecca Young. Pronto, é maravilhoso, recomendo essa leitura, é um livro grossão, assim,
mas que é muito bom, abre muito a mente e Uhum. você reflete sobre muitas coisas que você não sabe que é, e Às é. vezes um orgulho, você acha que Sim, orgulho é o outro é orgulhoso, eu não. eu aham, é. E uma coisa assim, tem até a ver com 2 virtudes, né, a virtude da beleza e a virtude da ordem, mas queria falar um pouco sobre essa questão da cobrança da sociedade de hoje na mulher, né. Eu acho que eu já fui ali para os 2 extremos, tanto da cobrança no sentido de que mulher tem que estar muito bem arrumada, mulher tem que ser porque há uma cobrança da beleza muito mais para a mulher do que para o homem, né, e eu acredito que seja isso mesmo, né, o homem se cobra mais força, se cobra mais, ser o provedor, né, o que resolve. E aí, assim, nessa questão da cobrança, a gente vê que às vezes é pesado demais para a mulher, ela tem que estar perfeita, ela tem que estar bem arrumada, ela tem que dar conta do marido, da casa, do trabalho, de tudo, de forma perfeita. E aí houve também uma saída de: "Ah, eu não quero nada disso, eu vou para o outro extremo". O extremo do não também não tô aí para nada, também não quero saber de maquiagem, também não vou pintar meus cabelos, também não quero fazer nada. E não que quem não pinta os cabelos é porque é relapso, né, tem gente que escolhe e ok, cada um faça as suas escolhas, as escolhas que aguenta, mas eu queria, saber sobre isso, assim, o que é que você vê sobre essa cobrança? Porque eu já tive no lado relapso, tipo assim, não tô nem aí pra ninguém, mas no fundo não tem como você ser da mesma forma de não tem como você ser independente, não tem como você dizer que não tá aí pra ninguém. A gente Uhum, sempre tá dando uma satisfação, né, a alguém. Mas assim, como você vê, como você gerencia talvez a sua própria vida, né, essa cobrança, e como a gente pode fazer para não enlouquecer, nem ir para os extremos, né, que são uhum. ruins. Primeiro é a gente tentar encontrar sempre a assertividade, que é ali no o equilíbrio, né. Muitas vezes quando a gente vai para os polos, eu não quero saber disso, ou então eu sou isso demais, eh, esconde é como se eu estivesse procurando uma aprovação por meio disso. Hum. Ou eu estivesse me comunicando com as outras pessoas dizendo que isso aqui não é importante, não é valor, que as pessoas não devem me olhar por isso, então não vou vestir nada disso, não vou me cuidar. Ao mesmo tempo, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam uma profissional, Uhum. uma pessoa capaz, uma não que isso esteja na sua roupa, enfim, no que é, Uhum. mas a visão de mundo. Sim. Ela precisa estar em equilíbrio. Uhum. Então, se eu decido que tá tudo bem, eu não quero me forçar a estar nessa aparência ou estar dessa forma, e tem uma consequência. Sim. É. Tem uma consequência da, como você diz, às vezes eu vou me encontrar com uma pessoa que talvez seja o meu possível cliente, Uhum. e ele vai olhar para mim e vai ter uma impressão sobre E quem ele eu pode sou. decidir me contratar ou não, né, e aí não tem como eu querer que ele adivinhe o meu conteúdo, né. Uhum. Ao mesmo tempo que eu quero o outro oposto, de estar o tempo todo ali naquele esforço e começar a exagerar e passar de uns limites, né, que tragam um benefício para mim, que Uhum. tragam um equilíbrio para mim, às vezes as questões financeiras e tudo mais. Então, tudo tem a ver com o equilíbrio e eu saber que todas as minhas decisões elas vão ter um tipo de consequência. Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu vejo as mulheres, né: "Ai, eu tô em casa, eu não vou me cuidar, só tá eu e meu marido". Por isso mesmo, Uhum. É não pelo verdade. seu marido, mas primeiro por você se Uhum. sentir bem com você, Uhum. por você querer se cuidar por questões de valores Uhum. para si mesmo. Sim. E aí, quando eu tenho valores para mim mesmo que não são, eh eh acorrentado, né, que se Uhum. a gente se acorrenta a isso e se entra para um outro polo de ficar na cobrança, mas algo de benefício, de algo que eu quero me cuidar. Então eu tenho que começar por onde? Só quando eu for sair? Não, Uhum. começar por onde eu tô. Tem uma frase muito boa que eu digo que é uma todo paciente ou toda pessoa deveria saber disso, porque ela muda muito a nossa visão. A primeira, tem a ver com a terapia de aceitação e compromisso, que Uhum. diz assim, a primeira a gente precisa ter uma visão, de aceitar, saber aceitar. Mas o que é aceitar? Quando a gente fala hoje, dá uma ideia, assim, de passividade. Sim. Eu tenho que aceitar, eu sou assim, vou morrer assim? Não, Uhum. aceitar é eu treinar os meus olhos para ver a realidade como ela é. Uhum. Sim. Estou em casa com meu marido, tô.
Uhum. Não vou sair para uma festa? Não, estou em casa com meu marido. É. E eu posso passar um batom e me Sim, cuidar sim. e arrumar meu cabelo e tá bem comigo. Porque Uhum. a gente fica no eu que não, mas eu queria, É. sabe? Eu queria ter uma roupa diferente para poder usar. Eu queria poder ter um evento para poder me arrumar melhor. Não, eu queria e o querer não é a realidade como ela é. Uhum. Então a gente fica no querer, no desejar, no querer que a realidade seja o que eu quero. E não é. Primeiro a gente treina os nossos olhos para estar no real, tal como ela é. Isso é É. aceitação. Aí depois que a gente aceita a realidade como ela é, a gente vai para o compromisso, Sim. que é o O que é que eu fazer posso compromissos fazer? de mudança. O que é que eu posso fazer? Sim. Por exemplo, no ambiente de trabalho, puxando para essa ideia do burnout, qual é a minha realidade hoje? Eu tenho um chefe que é assim, eu tenho amigos de trabalho que fazem isso, o clima da minha empresa é assim, é terrível, eu não gosto, me causa mal. É isso, é isso. Uhum. O que é que eu posso fazer O com que é que eu isso, né? posso fazer com É. isso? A gente, na questão do burnout, né, a gente sabe que tem um limite de quando a gente pode mudar, né? De quando é insuportável e a gente precisa mudar. E também do que é que eu posso lidar quando eu não preciso mudar, né, porque às vezes essa questão acho que é talvez o principal, assim, olhando assim do meu próprio processo, né, é você querer forçar uma mudança que você não pode, não está no seu controle naquela hora, Porque né. aí você entra no não é a realidade tal como ela é Uhum, como você gostaria. uhum, Ah, mas eu queria que a empresa fizesse isso. Ah, mas eu queria que a empresa tivesse essa política. Eu queria que os meus colegas de trabalho mudassem. Eu queria que eles parassem de fazer isso. Eu queria. O eu querer não é o real. olha, e sabe o que que me veio à mente agora, que eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu pensando aqui, né, no meu burnout, eu estava justamente querendo essas coisas todas, porque assim, eu trabalhava numa empresa pública. Uma empresa que tem suas regras e a gente sabe como é o setor público. E eu queria mudar o setor público. Eu somente, olha o que eu queria fazer. Eu queria tornar o setor público mais ágil, eu queria que ali Eu funcionasse posso, eu vou eu. mudar eu implementei tanta coisa, assim, na força do meu braço, né, assim, tentei. Eu queria fazer com que ali fosse tipo uma empresa normal, uma empresa bem-sucedida, eu queria empreender lá dentro. Eu acho que eu fui me frustrando por querer mudar uma realidade até o ponto que eu entendi, que já foi bem depois do burnout, que eu entendi que eu não ia mudar aquilo, que eu que tinha que sair. Se eu estava tão incomodada com aquilo ali, eu que tinha que sair. E foi quando eu tomei a decisão de fato sair. Uhum. Mas agora você me fez realmente refletir que a gente fica querendo mudar os lugares que às vezes não dá para mudar, né? E às vezes a gente fica querendo mudar os lugares, a gente fica querendo mudar as As pessoas, a pessoas. gente fica querendo mudar muita Só não coisa. quer mudar a gente mesmo. É. Que é talvez O onde a mais gente onde consiga. deveria estar, porque É, aí a gente entra na autorresponsabilidade, que aí, é. como você disse, eu percebi que aquele ambiente de trabalho, o que eu queria, não estava trazendo o retorno que eu esperava. Uhum, Então, que tipo de autorresponsabilidade eu tenho aqui? uhum, Até onde vai o meu limite? Até onde eu estou esperando algo que não me cabe? uhum. Então, às vezes a gente também trabalha muito com adolescentes e aí vem questões, contextos familiares difíceis e tudo mais. E às vezes eu trago assim, olha, talvez isso nunca mude, Uhum. porque não vai depender de você Sim, somente. é. Depende de outros fatores, de outras pessoas, de muitas outras variáveis. E Uhum, talvez essas variáveis elas não mudem. uhum. E aí? O que me cabe fazer? Sim. Até onde vai a minha autorresponsabilidade? Até onde eu entendo os meus limites? Até onde eu entendo o que eu posso fazer, o que eu posso esperar e o que eu não posso esperar? Uhum, E uhum. diante disso, tal como é, eu tomar as decisões, as escolhas, as mudanças, os processos que eu quero para Sim. mim mesmo e para o outro e entendendo aonde me cabe ali. Uhum. É, isso é tão poderoso, assim, se as pessoas tivessem noção de olhar para a realidade.
Não o que eu quero que ela seja, mas o que é que eu posso fazer com E a a gente realidade faz que eu tenho. muito isso é tão automático. A É, gente quer tanto que o outro, que o mundo, que as pessoas, que tudo seja do jeito que a gente quer. é. E não. Aí se frustra e sofre aí, né. É muito bom, muito preciosa essa conversa. Eu amo conversar com psicólogos, minha gente, já estava conversando com ela antes daqui, porque eu gosto de refletir, eu Uhum, não que eu uhum, talvez nunca fosse uma psicóloga, mas assim, talvez uma filósofa, que eu gosto dessa parte de refletir, de pensar sobre a mente humana. uhum. Mas é Acho muito gostoso a interessante. gente É, conversar para que numa conversa a gente saia com algo a mais, né? Com é, algo, pô, que eu não tinha refletido sobre. E não ficar só como a gente está acostumada a ficar só passando passando. e recebendo e tropeça ali, esquece tudo que viu e não ficou nada. E tanta gente que tem aversão a ir para uma terapia, né. "Ah, eu se eu pudesse eu vivia num divã", assim. Cíntia, mas eu queria, assim, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que está muito bom, mas vamos ter que finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres que empreendem, que estão se sentindo cansadas, uma mensagem aí final de alguma, né, uma palavra para elas poderem, eh, saber lidar melhor com Uhum. tudo isso. Bom, o que eu diria é: estejam atentas aos seus limites, entendam que os outros eh, têm as suas falhas, né? Tem em todo lugar onde a gente vá, muitas vezes a gente pensa que eu vou sair desse trabalho e aí eu vou encontrar minha felicidade. E a gente vai encontrar outras pessoas com outros problemas, com outros contextos. Então, em cada contexto que a gente vai, são pessoas e onde há pessoas, há falhas. O que nos cabe é entender até onde vai o nosso limite. E aí a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade em transformar a gente em melhores. Uhum. Independente do que o outro ou o ambiente seja ou vá se desenvolver. Eu escolho todos os dias ser como eu sou, defender os meus valores, defender aquilo que eu acredito, defender, porque isso me faz ser quem sou. E isso não depende dos contextos. Então, saber o nosso limite, ele é Uhum. primordial para que a gente esteja em qualquer contexto e saiba entrar e saiba sair, Uhum. né, preservando aquilo que é importante para a gente. Sim. E caso a sua saúde mental esteja sofrendo por isso, pense na ideia da caixa d'água, Muito em boa essa maneiras de analogia. escoar, em Muito bom. maneiras de você botar e respirar na sua vida. A vida não precisa ser uma constante crise de Uhum. ansiedade, saindo e entrando. A sua vida não precisa ser depressões seguidas de depressões. A vida não precisa ser assim. Nós precisamos ter vida em abundância. Perfeito, perfeito. E se você ficou até aqui, eu quero te pedir aí para curtir o episódio, para divulgar para mulheres que você sabe que precisam ouvir essa conversa tão profunda, tão boa. E se você ainda não é inscrita no canal da Rica, se inscreva, porque aqui a gente apoia outras mulheres, inclusive você pode estar aqui também, sendo entrevistada, trazendo projeto, trazendo alguma ideia, tá? Então vamos ficando por aqui e até o próximo RicaCast. Obrigada, Cíntia, por hoje. Obrigada. Tchau, tchau.